questões. Ele vai ser um vídeo explicativo sobre conceitos introdutores de lógica, para que questões como essa não sejam erradas novamente. Então, para resolver essas questões, nós precisamos ter em mente dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de ordem de prioridade de resolução das proposições simples. Então, sempre que você pegar uma proposição composta e for esmiuçar ela para resolver, você tem que seguir essa ordem de prioridade. Assim como na matemática a gente segue uma ordem, tipo primeiro multiplicação e divisão, parênteses, enfim, toda aquela ordem, aqui também tem uma ordem. Então, primeiro a gente pega o que está entre parênteses e dentro dos parênteses a gente segue essa prioridade. Então, negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Além disso, não sei se vocês têm isso aqui em mente, mas é muito bom, muito importante ter essa tabelinha aqui, que é a tabela das proposições das operações, que é quando uma operação ela vai ser verdadeira, quando ela vai ser falsa. Então, por exemplo, a conjunção, que é o acento circunflexo e é o famoso e, né? Aquele uma coisa e outra, João vai à praia e Maria vai à escola, que serve como um aditivo, ela só fica, a proposição composta só fica verdadeira quando as duas proposições simples têm valores lógicos positivos. Então, se uma proposição simples tiver um valor lógico positivo e outra proposição simples tiver um valor lógico negativo, ela vai ser falsa. Sempre isso. A única situação em que uma conjunção vai ter valor verdadeiro é quando as duas proposições simples têm valores lógicos positivos, ou seja, verdadeiros também. Na disjunção, que é o famoso ou, elas vai ter valor positivo final, desde que as duas não sejam falsas. Então, se numa situação de ou, tipo Maria vai à caça ou vai jogar bola, a única situação em que a proposição composta fica falsa é se as duas simples forem falsas também. Na condicional é o famoso se então, se eu fizer tal coisa, acontece aquilo. Então, se eu chutar uma bola, ela vai para longe. Se eu correr 10 quilômetros, eu vou cansar. Se eu estudar muito, eu vou passar no concurso. Enfim, essa situação é da condicional, do se então. Vai ter uma condição e uma consequência. A única situação que ela fica falsa é quando o primeiro termo é verdadeiro e o segundo termo é falso, que é o que está aqui. E a bicondicional é o famoso se e somente se, sempre vai ser verdadeira quando os dois valores lógicos, ou sempre vai ser verdadeiro quando as duas proposições simples tiverem valores lógicos idênticos. Então, VV ou FF. Tendo isso em mente, a ordem de prioridade e essas tabelinhas, nós podemos resolver as questões. Grande parte das questões é resolvido somente com isso. Então, vamos lá. Primeira questão, simulado. Indique o termo com maior prioridade. Questão simples, bem básica. Só queria que vocês indicassem o termo com maior prioridade, que era basicamente lembrar disso aqui. Então, inicialmente, vamos olhar os parênteses e vamos procurar alguma negação. Já percebemos que no primeiro parênteses tem uma negação, tem um não que. Então, essa é a nossa maior prioridade, que era a resposta correta. Questão 2. Considere os conectivos lógicos e ou condicional e os símbolos proposicionais com seus respectivos significados. Proposição P, Pedro vai à praia. Proposição M, Maria vai à praia. E proposição R, Rita vai à praia. E ela pede para você assinalar a alternativa que apresenta a fórmula correspondente à frase. Então eu tenho Pedro vai à praia se Maria ou Rita também for. O que eu indico para vocês em questões como essa? Vocês vão procurar os operadores. Vocês vão procurar um sim, vocês vão procurar um ou, vocês vão procurar um e. E achando isso, vocês já vão registrar no rascunho esses operadores e vão tentar montar a frase a partir dos operadores. Então eu já vi que tem um se ali. Então pode ser uma condicional ou uma bicondicional. E eu já vi que tem um ou. Então já mentalizo isso. Vendo as opções, eu já poderia ter eliminado a alternativa C, porque não tem uma condicional aqui. Então ficaria A, B ou D. Beleza? Vamos lá. Se Maria ou Rita também forem, Pedro vai à praia. Então eu sei que a condição para Pedro ir à praia é se Maria ou Rita também forem. A condição para Pedro ir à praia é se Maria ou Rita também forem. Ou seja, a consequência de Maria e Rita irem à praia é Pedro ir. Então é muito simples de montar isso aqui. Pedro vai à praia, Maria vai à praia, Rita vai à praia. Pedro vai à praia se Maria ou Rita também forem. Então, reordenando a frase, porque a questão inverteu, mas reordenando ficaria: se Maria ou Rita também forem, então Pedro vai à praia. Se Maria ou Rita também forem, então Pedro vai à praia. Por que que não é a opção que vocês marcaram? Que eu acho que vocês marcaram a mesma opção. P, então M ou R. Porque se fosse isso, ficaria assim:
Se Pedro vai à praia, então Maria ou Rita também forem. Percebe que não faz sentido algum? Então, é sempre importante procurar os operadores e montar a frase toda sem modificar o que ele está pedindo. Beleza? Questão 3. Questão 3 dava uma tabela e duas incógnitas, x e y. E aí ele pedia para vocês atribuírem o valor verdadeiro ou falso. Nós sabemos que o símbolo de negação, quando ele está fora do parênteses, significa que ele está negando tudo. E a negação, basicamente, é uma inversão de valores. Então, eu preferiria, resolvendo essa questão, já negar tudo para facilitar a tabela. Então, vamos lá. Não P ou não Q. O inverso de P é não P. O inverso de ou é E. E o inverso de não Q é Q. Então, negada fica assim. Não P e Q. Beleza? Agora é só verificar os valores. Vamos lá. Uma coisa estranha nessa questão é que ele fez uma tabela mais encurtada. Mas aqui a gente pode aumentar essa tabela só para vocês verem como é que vai ficar. Eu vou criar uma tabela aqui para que fique um pouco mais visual para vocês essa questão. Então aqui eu tenho P, aqui eu tenho Q, aqui eu tenho não P, só mais uma coluna que é a final. Não, que é a nossa final aqui. Não, não P, não P, não P. E vamos lá. Adicionar aqui embaixo também. Vamos lá. Ele dá F, F, V, V. E aqui ele dá F, V, F, V. Se P é falso aqui, não P é verdadeiro. Se P é falso aqui, não P é verdadeiro. Se P é verdadeiro aqui, não P é falso. Se P é verdadeiro aqui, não P é falso. Agora basta fazer aqui. Nós sabemos o quê? Que para a conjunção ser verdadeira, as duas proposições lógicas simples têm que ser verdadeiras também. Então vamos lá. Não P verdadeiro e não Q falso significa falso. Não P verdadeiro e Q verdadeiro significa verdadeiro. Não P falso e Q falso significa falso. Não P falso e Q verdadeiro significa falso. Então a resposta correta, letra o X, só para ficar esclarecido. Ferramentas, desenhar. O X, porra, o X era essa coluna aqui, né? Vamos ver a segunda coluna e o Y era a última. Então o Y era essa. Então o X é verdadeiro, porra, o Y é falso. Por quê? Porque sabemos que a conjunção só é verdadeira quando os dois valores lógicos são verdadeiros. Então, valor lógico verdadeiro, valor lógico verdadeiro, verdadeiro. Valor lógico verdadeiro, valor lógico falso, falso. Valor lógico falso, valor lógico falso, falso. Valor lógico falso, valor verdadeiro, falso. Certo? Questão bem simples. Seguindo adiante, não menos importante, questão 4. A 5 vocês acertaram, todas duas. Então, questão 4, que é a última questão, é a seguinte. Proposição lógica, Vanessa policial é verdadeira. Então, proposição lógica, Pedro guarda municipal é falso. Assinar a alternativa que apresenta a proposição composta verdadeira. Precisamos saber daquela primeira tabela do começo para fazer essa questão aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só pegar um lápis aqui para facilitar. Vamos lá. Valência policial é verdadeira. Então vamos lá. Valência policial, verdadeira. Pedro não é guarda municipal. Verdadeiro também. Por que Pedro não é guarda municipal? É verdadeiro.
Proposição P. Pedro é. Pedro é. É falsa, como diz a questão. Se Pedro é falsa, então não P, que é o mesmo que Pedro, não é verdadeiro. Concorda? Então, Pedro não é verdadeiro, Vanessa é verdadeiro. Na disjunção exclusiva, que é o ou, ele só fica verdadeiro se os valores forem opostos. Então, no ou, a proposição composta só é verdadeira quando um for V e o outro for F. Se os dois tiverem o mesmo valor lógico, ela é falsa. Então, podemos eliminar essa daqui. Vanessa é policial e Pedro é guarda municipal. Pedro é guarda municipal é falsa. Então, F. Sabemos que a conjunção Vanessa e Pedro. A conjunção só é verdadeira quando os dois valores lógicos, quando as duas oposições simples têm valores lógicos verdadeiros. Então, Vanessa é policial, verdadeiro. Pedro é guarda municipal é falso. Então, V e F, falso. Então, eliminamos essa. Vanessa é policial, então Pedro é guarda municipal. Percebam que é uma situação de sim então, só que o sim está implícito aqui. Seria, se Vanessa é policial, então Pedro é guarda municipal. Mas como tem um então, dá para perceber que é uma condicional. A única situação em que a condicional é falsa, então, é quando o primeiro termo é verdadeiro e o segundo é falso. Então, Vanessa é policial é verdadeiro. Pedro é guarda municipal é falso. Então, se Vanessa é policial, então Pedro é guarda municipal é V, então F, sabemos que a proposição composta é F. Então, eliminamos essa também. Então, por eliminação só sobra a letra D. Mas vamos verificar, né? Vanessa não é policial, é falso. Pedro é guarda municipal, é falso. Sabemos que a bicondicional, que é o se somente se, ele só é verdadeiro quando os dois lados têm o mesmo valor lógico. Então, Vanessa policial é verdadeira. Vanessa não é falso. Pedro é guarda municipal é falso. Então, falso, falso. Sabemos que o se somente se, só para conferir aqui, né, para não estar falando besteira. Aqui, bicondicional. Se somente se, ele vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, ou quando os dois forem falsos. Como lá os dois são falsos, então a posição composta é verdadeira. E aí finalizamos as 4 questões do simulado.